E nesse espaço, o Salésio D'Agostino. Salésio, é sempre bom ter um amigo aqui, que é um ícone da contabilidade do Rio Grande do Sul. Salésio é um cara respeitadíssimo, não apenas aqui no estado, mas em todo o país, dando palestra, né? Participando, inclusive, participa de muitos congressos, né, Salésio? Sim, sim. Quando nós somos convidados, sempre estamos presentes e o nosso objetivo é levar, com o nosso conhecimento, levar a contabilidade para esse Brasil afora. E o Salésio é tão importante, ele é tão humilde que quando somos convidados, na verdade, ele é sempre convidado, né? Eu sei disso, mas, na verdade, o Salésio, quando ele vai para esses congressos, encontros nacionais, ele representa a contabilidade do Rio Grande do Sul, que é uma das contabilidades mais avançadas em termos de qualidade dos profissionais que atuam aqui. Mas, Salésio, eu tenho uma pergunta que um telespectador mandou aqui para o e-mail do programa. Ele fez uma colocação e depois faz uma pergunta para ti. O Conselho Federal, diz ele, de Contabilidade, ao aprovar as normas técnicas para a elaboração das demonstrações contábeis, conceituou de forma confusa a definição de ativo, passivo, despesas e receitas. E aí a pergunta dele: como você, professor Salésio, conhecedor e experiente das técnicas contábeis, definiria de forma simplificada para que possamos entender esses conceitos, ativo, passivo, despesas e receitas? Uma boa pergunta do telespectador. É uma boa pergunta, sim, tá? E está certo, deve ser um aluno, talvez, ou um profissional. Um profissional. Tá certo quando ele diz que o Conselho Federal, ao invés de ajudar o profissional, ao invés de ajudar o estudante, ele dificulta. Realmente, as normas do Conselho Federal são normas confusas e difíceis de serem entendidas. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, é simplificar. E falar em termos de simplificar, nós precisamos realmente simplificar tudo que existe no Brasil. O Brasil, ele funciona de forma muito confusa. Tudo indica que essa confusão é gerada de forma proposital para que as pessoas realmente não entendam. E começamos pela contabilidade. O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, tem que focar na contabilidade brasileira. A contabilidade brasileira precisa de simplificação. As pessoas têm que entender a contabilidade. Entende? Então, esse é o nosso objetivo, simplificar. Quando essa pessoa, esse profissional diz: o Conselho Federal de Contabilidade definiu de forma confusa o ativo, passivo, despesa e receita. Essas coisas são simples, muito simples. E é para você entender. Os registros dos atos de gestão são identificados pelo débito e pelo crédito. Débito, tudo que se tem, tudo que se adquiriu, tudo que se possui. Então, o débito é aquilo que você tem. Você tem ativo ou você tem despesa. Você jamais vai encontrar uma conta credora no ativo e jamais vai encontrar uma conta credora em despesa, porque débito é aquilo que você tem. Você tem ativo e você tem despesa. As coisas que você tem estão representadas pelo crédito, porque crédito é a origem, como você conseguiu aquilo que você tem. Você conseguiu as coisas que você tem ou através do passivo ou através da receita. Então, você jamais vai encontrar uma conta devedora no passivo ou uma conta devedora em receita, porque crédito representa a origem, como você conseguiu as coisas que você tem. Então, as coisas que eu tenho que são débito, ou é ativo ou é despesa. Lê a lei. O que é que a lei diz? No ativo, nós classificamos as coisas que têm liquidez. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que eu posso transformar em dinheiro é um ativo. Adquirir um sapato. Você pergunta: posso vender o sapato? Se você diz sim, é ativo. Se você disser não, é despesa, porque despesas são débitos que você não pode transformar em dinheiro, são débitos que não têm liquidez. Só porque o que você não pode, muitas vezes, é não entender o conceito, querer aplicar aquilo que você executa. Veja só, a lei faculta ao profissional de que todo ativo imobilizado. O que é ativo? Coisas que você pode transformar em dinheiro. Mas se o valor for inferior a R$ 1.200, você não precisa ativar. Você pode classificar como
despesa. Então, quando você adquire um bem que é ativo, mas o valor é inferior a 1.200, você não pode dizer que aquele bem não é ativo. É um ativo, porém, por sua opção, você classifica como despesa. E os bens também com tempo de vida útil inferior a 12 meses. Neste caso, não tem valor. Todo ativo que você adquire para aplicar no uso, para ser imobilizado, porque imobilizados são todos os ativos de uso. Então, você compra uma máquina e a máquina tem uma vida útil inferior a 1 ano, você pode classificar isso como despesa. Então, repetindo, ativo, débitos que têm liquidez, débito que eu posso transformar em dinheiro. Despesa, débitos que eu tenho, débitos que eu não posso transformar em dinheiro. Ok? Esta é a pergunta que você faz sobre tudo aquilo que você adquire. Passivo e receita, qual é a diferença? Logo, passivo e receita são contas credoras, contas que nos dão origem àquilo que nós temos. Um crédito é passivo, a lei diz, aquilo que gera obrigações. Tudo que gera obrigações é um passivo. O crédito que não gera obrigações é uma receita. Veja, o salário que você recebe, então você tem dinheiro cuja origem é o salário. Então esse salário é um crédito. O crédito é passivo e é receita. Não tem outra classificação, coisa simples. Esse crédito, salário, pergunta, quem lhe deu o dinheiro vai pedir a devolução dele? Se disser não, receita. Se disser sim, passivo. Ok? Então veja, você vai no banco e pede um empréstimo. Tenho dinheiro cuja origem é o empréstimo. Pergunta, este crédito, a pessoa que me deu o dinheiro vai querer que você devolva para ele? Sim, passivo. Então veja que a coisa é simples. Passivo, créditos que lhe gera obrigações, créditos que você tem que devolver. Receita, créditos que não lhe gera obrigações, créditos que você não precisa devolver. Essa é a coisa simples, para que você entenda. Se você ganhou de presente um automóvel, você tem um automóvel, débito. Esse automóvel, ativo ou despesa? Ativo. Por quê? Você pode vender. A origem do automóvel, presente. Quem lhe deu o automóvel vai querer que você devolva o dinheiro? Não. Receita. É coisa simples. Como diz o Salésio, é muito simples. Quem complica é o Conselho Federal de Contabilidade. E ele complica porque ele quer justificar o gasto dos milhões de reais que ele arrecada dos profissionais. Então ele não sabe o que fazer para valorizar a profissão. Ele vai para o exterior viajar, fazendo os turismos, gastando... Só o federal? Não, e estadual também, todos os estaduais também. Então, ele não tem que justificar, então eles vão para o exterior dizendo, nós estamos aqui na Europa, estamos na América do Norte, estamos aqui buscando técnicas de entender a contabilidade. Não tem que coisa nenhuma, nós temos que convocar os profissionais, os professores e discutir a contabilidade. Nós temos que ser protagonista, nós temos que mostrar para o mundo que nós entendemos de contabilidade, nós temos que dar a eles conhecimento, nós temos que transferir os nossos conhecimentos e não pegar essas normas confusas que ninguém entende coisíssima nenhuma para dificultar a contabilidade e com isso facilitar a manipulação dos resultados que nós estamos já na hora de acabar com isso. Isso que tu diz é uma coisa interessante, quer dizer, na verdade eles complicam para depois vender facilidades. É isso aí. O Brasil é assim, né? Leis, complexidade e tal, porque depois aí tu vende facilidade. Se tudo é simples, aí tu, de repente, né, pode fazer tranquilamente, não há problema nenhum. Você não tem custo adicional, não tem que contratar esse, aquele e tal, não tem que, né, molhar a mão desse, daquele. Mas, enquanto as coisas forem complexas, assim, complicadas, a facilidade é comercializada. É isso, e eles acham que vender, eles querem valorizar algo complicando para que a pessoa não entenda. Não é por aí. Para sermos valorizados, nós temos que facilitar. A sociedade tem que entender. Nesse entendimento, nós precisamos modificar. Vamos modificar. Eu pergunto para você,
Para que gastar milhões de reais com publicações das demonstrações contábeis nos jornais? Por que não publicar uma coisa simples e disponibilizar nas redes sociais as demonstrações contábeis? Para que gastar com jornal, Cecílio? Aí tu está fazendo igual ao presidente Bolsonaro, está mexendo com o vespeiro dos meios de comunicação, né? Esse é o problema, né? Mas, quer dizer, tu sabe que nisso existe todos os compadrios, né, os comprometimentos, o partilhamento de coisas, e isto que tem que ser quebrado. Aliás, o Bolsonaro está fazendo isso, e por isso que a Rede Globo, por isso que as redes de televisão, os jornais, que recebem verbas polpudas do governo, estão, né, claro que estão completamente alucinados e querem bombardear o presidente Bolsonaro. É por isso que essa guerra de informação, essa guerra de versões, e sempre, todo dia, surgindo um escândalo contra o governo. Por causa disso, está mexendo no vespeiro que há muitos e muitos anos, né, foi se construindo naquele vespeiro em que só tem acesso, só ganham aqueles grandes e poderosos que sempre estiveram aliados ao governo. Veja assim, o Lula, por exemplo, não criticava a Rede Globo, depois se aliou. Faz muito bem o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, de fazer guerra, pela primeira vez um presidente da República abre guerra contra esse monstro da comunicação no Brasil que só faz mal para o país, que chama-se Rede Globo. Vai em frente, presidente. É isso mesmo, é isso mesmo. E é por isso que nós precisamos mudar a forma de gerir o Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais. É por isso que eu já convoco todos os profissionais em fazer chapas de oposição ao Conselho para nós mudar a contabilidade brasileira. E mudando essa contabilidade brasileira e regional, você vai mudar muito o Brasil. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Aliás, quem quiser, seja técnico de contabilidade ou contador, fazer uma questão para o Salésio, está aí embaixo para vocês a forma de fazer isso. Obrigado. Esse espaço que, aliás, está se notabilizando e se consolidando como um espaço do contador. E o nosso objetivo é isso, é simplificar. Simplificar para orientar, simplificar para nós prosperar. Muito bem, Salésio D'Agostinho. Obrigado pela tua presença aqui no nosso espaço, conversando sobre contabilidade.